Marcos capítulo 8, versículo 31 ao 33. Marcos 8, do 31 ao 33. Eu quero falar com os irmãos hoje acerca das coisas de Deus e as coisas dos homens. Marcos 8, 31 ao 33. Quem encontrou diz amém? Amém! Quem não encontrou, diga me espere. Todos acharam, glória a Deus. Aleluia! Podemos ler? 31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. 34. Então ele chamou a multidão, os discípulos, e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por favor, feche a sua Bíblia. Eu quero falar com os irmãos acerca de Marcos 8. Quero dividir algumas passagens com vocês e tirar daqui alguns mistérios de Deus. No capítulo qual lemos, o contexto se inicia quando Jesus realiza a multiplicação dos pães e logo após isso vem os fariseus para pedir um sinal a Jesus, como sempre, e eles estavam pedindo sinais e interrogando Jesus, como sempre fizeram, e com a intenção de realmente saber se Jesus era o Messias. E Jesus foi bem direto quanto à sua resposta. Ele responde que sempre viviam pedindo sinais, sem querer acreditar pelo lado racional da coisa. Logo após Jesus atravessar o outro lado do mar, juntamente com os discípulos, enquanto atravessavam, Jesus comentava sobre a hipocrisia dos fariseus. Disse ele: cuidado com o fermento dos fariseus. Ou seja, Jesus alertava para ter cuidado com a sutileza dos fariseus, pois eles eram astutos. Isso lembra um animal muito específico. Logo após atravessarem, Jesus encontra um cego em Betsaida, que era um pequeno povoado pesqueiro a alguns quilômetros de Cafarnaum, e as pessoas, rogando que Jesus o curasse, trouxeram o cego e Jesus o cura. E ele passa saliva nos olhos e pergunta para o homem: você enxerga? E ele fala: enxerga um pouco e vejo alguns homens parecendo árvores. E aí Jesus toca no olho de novo e pergunta: você enxerga? E aí o homem: agora enxerga. Eu imagino Jesus dizendo assim: estou passando, está enxergando? Então passe. Aí o homem: passa mais a mão, Jesus, que eu estou quase enxergando. Vai passando a mão, assim também é conosco. A gente vai pedindo: Jesus, continua passando, estou quase enxergando, continua passando, estou quase enxergando, estou quase chegando lá, continua passando a mão. É assim que eu interpreto essa passagem. Logo por esse evento, vou voltar atrás um pouquinho no cego. Jesus, assim que cura o cego, ele fala para ele voltar para casa, mas para não entrar na aldeia ainda. Em outra tradução ele diz que não contassem ainda sobre as pessoas, sobre o que havia acontecido. Ou seja, Jesus sempre pedia, até para os discípulos também, que não ficassem falando por aí quem era Jesus, quem era o Messias, o que ele vivia fazendo, porque até o próprio Jesus não ficava falando por aí quem ele era. Quando ia pregar, quando tinha as oportunidades, não ficava falando quem ele era, mas ele fazia o possível para ficar em anonimato. Logo após esse evento, eles partem para uma das aldeias de Cesareia de Filipe, que é uma área aberta, e a caminho de lá Jesus perguntou aos discípulos quem os homens diziam que Jesus era. E alguns diziam que era João Batista, porém ressurreto. Outros diziam que era Elias, novamente. E outros diziam que era um dos profetas. E Jesus encerra o assunto dizendo que não deveriam dizer nada a respeito dele. E após ouvir de Pedro dizendo que ele era o próprio Cristo, Jesus pergunta: Pedro, quem dizem que eu sou? E Pedro responde, como sempre:
tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus sempre fez o possível para permanecer em anonimato e ser visível nos evangelhos. Isso também me faz lembrar na manifestação de demônios. Enquanto hoje em dia os profetas mandam o demônio colocar a mão para trás, e aí conversa, tem um diálogo, parece um filme de animação, de desenho. Bota a mão para trás e fala: de onde você vem? Quem você é? Quer o que com ela? Quer o que? Vai para onde? E aí começa um diálogo com os demônios. Mas na verdade, biblicamente falando, Jesus dizia assim: quem é? Aí se identificava: Beelzebul, sai dele. Era muito simples, não tinha nada de invenção, produção, criatividade. Era muito simples. Até manifestação, Jesus não permitia que os demônios falassem quem ele era. Por quê? Porque os demônios poderiam falar naquela hora visões equivocadas de quem era Jesus. E por isso também nessas ocasiões, Jesus não permitia que os demônios falassem. Vocês vão ver muito isso no decorrer dos evangelhos. Então Jesus começa a ensinar aos discípulos que ele deveria padecer, sofrer e ser crucificado, isso abertamente. E enquanto Jesus explica o que iria acontecer com ele, Pedro começa a reprovar Jesus, o que a gente leu, e Jesus o repreende de volta, entendendo que quem estava falando na boca de Pedro não era Pedro, mas sim o diabo. E aí eu abro um parênteses aqui, 2 Coríntios 12:5. Mas de mim mesmo não me engloriarei, senão nas minhas fraquezas. E por que eu falei isso? Porque eu estava refletindo enquanto eu preparava o sermão. O diabo se aproveita da fraqueza do homem para humilhá-lo, para escravizá-lo, para envergonhá-lo perante a sociedade e até sozinho. Porém, Jesus, Deus Trino, se aproveita da fraqueza do homem para mostrar seu poder. Em outra passagem, Paulo diz: o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza de Deus, é na fraqueza do homem que Deus mostra seu poder. Só que o diabo vem de outra forma. Ele se aproveita da parte fraca do homem para mostrar o poder que o diabo tem. Vou humilhar, vou escravizar, vou fazer passar vergonha, vou fazer se desviar, vou fazer se converter, sair da igreja, mostrar vergonha perante a igreja, mostrar vergonha perante os pais. Vou fazer, vai acontecer. Mas quando Deus vê um jovem quebrantado, quando Deus vê um jovem que está ali se sentindo fraco, se sentindo impotente, Deus aproveita para mostrar o poder dele. E logo após isso, Jesus reúne os discípulos e a multidão. Guarde bem isso, os discípulos e a multidão, para explicar o texto-chave que nós lemos. Que para quem queria seguir ele, deveria negar a si mesmo, tomar a cruz e diariamente segui-lo. E também, quem quiser salvar sua vida primeiro e mudar de prioridade. Ou seja, no final ele diz: quem quiser perder sua vida por causa de mim, está salvo. Agora, quem quiser salvar a sua vida primordialmente e depois morre. E depois ele conclui com a reflexão do homem que deseja ganhar o mundo inteiro e no final perder a alma. É muito visível hoje em dia. E ele encerra o contexto afirmando que quem tiver vergonha de Cristo no meio de uma geração corrompida e adúltera, no dia do juízo, Cristo também o negará. E é engraçado que naquela época, quase 2000 anos atrás de história, Jesus chamou aquela geração de geração adúltera, corrompida. Imagina hoje, é muito visível. Enquanto pessoas sofreram lá no Rio Grande do Sul, havia um show profano na cidade vizinha. Enquanto hoje crianças, adolescentes, jovens, a mocidade está exposta às ações do diabo lá fora, nas escolas, em um monte de lugar, nas ruas. Existem pessoas que mais focam em coisas que causam divisão na igreja do que aproximação. E ao invés de campanhas, orações, pregações que mais trariam a união, o fortalecimento, a vigilância, pregações, orações, campanhas para trazerem prosperidade própria, divisão geral. Mas não é esse o foco. Enquanto lá fora, nossas crianças, adolescentes, jovens estão expostas a essas leis do comunismo maldito aí fora, nós precisamos orar.
Você sabia que existe, assim como existe um sistema do reino lá em cima, também existe um sistema das trevas? O sistema das trevas está dentro do plenário, criando leis, criando revistinhas para colocar em escolas, para colocar em faculdades. O diabo formando professores para colocar em faculdades e até em seminários, para poder ludibriar a mente dos jovens, dos adolescentes. E até na área evangélica, na área teológica também tem isso. Professores que se passam, se fingem de teólogos, de pastores, de cristãos, de pregadores, de mentores, mas não são. São instrumentos do diabo. E Paulo sempre deixou isso claro. É tempo de nós acordarmos. Se naquela época Jesus chamava aquela geração de adúltera e corrompida, imagina hoje. Alguns estão comendo dobrado porque estão percebendo. E ainda tem muitos que estão dormindo. E aí eu parto para a reflexão. Por que Jesus repreendeu Pedro? Porque Pedro havia dado lugar ao diabo, lugar à carne, e automaticamente vem a entrada do diabo. E é muito claro isso desde os fundamentos teológicos da Bíblia, de que Jesus, Deus, o reino de Deus, odeia toda a ação do diabo. Porque desde o princípio, e eu até escrevi isso uma vez, que Deus ama o homem, mas odeia o pecado. Já o diabo odeia o homem, mas ama o pecado. É assim mesmo. O que ele quer fazer? Desde o início, desde forma de serpentezinha, de forma astuta, com um saltozinho vermelho em direção ao homem, sempre que ludibriar, enganar, pervertendo a ordem primária. Perceba que lá no início, a serpente não veio trazendo uma conversa nova. Ele usou a conversa do próprio Criador e perverteu, modificou para poder ludibriar Adão e Eva. E assim, todos nós hoje somos caídos, somos pecadores por causa disso. Então até na própria comunicação, adulteração, modificação, ludibriação, astúcia, o diabo enganou a primeira obra-prima de Deus. Então por que Jesus repreendeu Pedro? Porque Jesus, assim como foi batizado, foi cheio do Espírito, a bruma desceu, é claro, fez isso para poder mostrar o exemplo dele. E Jesus tinha automaticamente, quando é cheio do Espírito, discernimento de Espírito. Então Jesus percebeu que não era Pedro propriamente, mas que era o diabo. Porque não pense que o diabo ficou feliz quando Jesus subiu na cruz. Ele ficou com raiva. Ele fez de tudo para que Jesus não subisse naquela cruz. Ele fez de tudo para que Jesus não tivesse as marcas da cruz no corpo dele. O diabo fez de tudo para que as chagas de Cristo não nos salvassem. O diabo fez de tudo. Para trás de mim, Satanás, porque não cogita nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Aleluia! E o que são as coisas dos homens? São aquelas coisas que são colocadas em prioridade e Cristo em 50º lugar. Primeiro, a pessoa pensa em ficar rica primeiro, ser o tal. Às vezes um jovenzinho lá de fora, primeiro eu quero namorar, primeiro eu quero casar, primeiro eu quero ter minha casa, primeiro eu quero ficar rico. E aí vai, primeiro pensando nas coisas dos homens. E as coisas de Deus enterra para baixo do pano, para baixo do tapete. É desse jeito. Eu demorei muito para poder entender o que de fato eram as coisas de Deus na minha vida. Eu demorei muito para poder entender o que de fato deveria ser colocado em prioridade. E quando eu entendi isso, até meu dia o computador Deus tirou. E fiquei assim por muito tempo. E depois de então, na minha mesa, era só livro, Bíblia e esboço. E assim foi. Então quando você entende o que de fato é prioridade na sua vida cristã, Deus ele é justo, Deus é fiel. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele vai suprindo as outras. Tem pessoas que cantam, dizem, pregam,
Deus é fiel. Ele é fiel, vírgula, para aqueles que são fiéis. Deus não é fiel para ímpio, para profano, para prostituto, para adúltero, para ladrão, para enganador. Deus é fiel para aqueles que são fiéis. Deus é fiel. Deus é justo para aqueles que dizem pro coleguinha: hoje não vou pro aniversário, hoje não vou pra festa, hoje não vou sair, hoje não vou pra balada, não vou pro carnaval, hoje eu vou pra igreja, hoje eu vou pro EBD, hoje eu vou ler a Bíblia, hoje eu vou orar, hoje eu vou pro culto dos jovens. Alguns pregadores evitam falar disso aqui, mas eu preciso falar porque é algo muito importante. Porque se não aprenderem aqui, aprenderão lá fora e será pior. Eu demorei muito para entender de fato o que era um namoro cristão. Eu demorei muito para entender o que era um relacionamento dentro da presença de Deus. E por eu não querer entender, eu paguei muito preço. Eu levei muita marca. Fiz coisas que não devia. Mas quando você entende, é diferenciado. Deus honra, Deus presenteia. É assim mesmo. Eu demorei muito para entender o que de fato é achar alguém do mesmo nível espiritual que você. E hoje eu estou noivo para a glória de Deus. Porque quando você entende, quando você se dispõe a entender, a fazer, a se dobrar para a obra, a se dobrar perante a vontade dEle, é diferenciado e Deus presenteia. Em Colossenses, Paulo falou: a igreja em Colosso, eu estou muito feliz, porque vocês têm sido do conhecimento da vontade de Deus. E o que são as coisas de Deus? As coisas de Deus são aquelas coisas que o diabo te incentiva a não fazer. É assim mesmo. O diabo, como eu falei aqui anteriormente, ele é ludibriador. Ele chega e diz: lê a Bíblia, deixa isso pra lá, não vai não. Ir pra igreja não vai não. Os jovens, não vai ter ninguém lá, que nada, vai curtir, fica em casa, fica no Free Fire, fica no Tigrinho, vai lá. É desse jeito. Então, as coisas de Deus são aquelas coisas que o diabo luta para que você não faça. As coisas de Deus, glória a Deus, as coisas de Deus são aquelas coisas que o diabo luta para que você não faça, para que você não vá, para que você não pense, para que você não fale. É desse jeito. E aí o que deve ser colocado em prioridade é as coisas de Deus. Porque quando você coloca as coisas dos homens, as coisas materiais, não que seja errado, pelo amor de Deus, mas quando é colocado em prioridade um degrau errado, o resto do degrau fica desregulado. Já viram como fica um muro, uma parede levantada sem o prumo? Fica toda torta. Então, a vida de quem coloca as coisas no degrau certo, equilibradamente certo, o muro não fica desaprumado, o caminho não fica desaprumado, a vida não fica desequilibrada. Não fica. Porque a vida espiritual está completamente equilibrada. E agora eu parto para a aplicação e conclusão. Não dê lugar ao inimigo. Efésios 4:27. Não dê lugar ao diabo. E quando eu falo isso aqui, não quero dizer que tem alguém em pecado ou que tem alguém pecando, pelo amor de Deus. Mas estou falando de um problema universal. Dar lugar ao diabo é um problema universal. A pregação é para mim e é para vocês que ouvem. Desde o princípio, dar lugar ao diabo foi um problema. É verdade. Adão e Eva, Caim e Abel. E assim foram todos os homens. Até quem andou com Jesus deu lugar. Pedro emprestou a boca para quem não devia. Judas emprestou seu sentimento e profissão, vocação para quem não devia. Judas era bom contador. Judas sabia contar dinheiro. Judas era esperto, era inteligente. Judas, no dia de hoje, eu acredito que ele teria feito ciências contábeis. Judas, no ministério itinerante de Jesus, foi o contador.
Era quem fazia parte do financeiro do grupo. E mesmo assim, pela mesma vocação, pelo mesmo dinheiro que contava, pelo mesmo dinheiro que trabalhava, traiu Jesus. Então porque nosso corpo é templo do Espírito, e quando nós emprestamos aquilo que é de Deus, primeiramente, biblicamente falando, para o diabo, ele não perde chance e faz miséria. No final vou contar o meu testemunho aqui, um parêntese, porque eu não gosto de misturar, para vocês vão entender. Então, desde sempre foi um problema. Então quando você dá a sua vocação, que é de Deus, Valdir, eu prego bem, falo bem, ok, guarde para o reino. Valdir, eu canto bem, adoro bem, tua glória é alto, guarde para Deus. Valdir, eu sei trabalhar com isso e aquilo e tal, ter essa qualidade, guarde para o reino, guarde para Deus. Porque todas essas qualidades servem para o reino. Aí às vezes eu estou na internet vagando, e aí eu posto coisas evangélicas lá, e eu vejo algumas pessoas comentarem em vídeos de alguns jovens fazerem atividades na igreja, e falam, na minha época não tinha isso. Quem os jovens assim desse jeito vai criticando. Para que criticar os jovens dessa maneira? Será que é melhor estarem assim na igreja, cantando no grupo, ou lá fora? Quantos jovens hoje, quantos adolescentes hoje saíram por causa de julgamento? E aí quem está à frente, quem está com a Bíblia aberta, não consegue mentorear da forma que deveria fazer. Não consegue julgar pela reta justiça, mas só pela aparência. O que acontece? O jovem sai, perde a força, quer mais ir, não quer mais fazer nada. Por quê? Porque até às vezes ele caiu, mas precisou de uma mentoria correta, de um ensino correto, de um abraço, mas não teve. E quantos saíram por causa disso? Não foi isso que Paulo ensinou, não foi isso que Jesus ensinou. Jesus, até para facilitar, pegou as 10 leis e resumiu em 2. Ame a Deus, ame ao próximo como a ti mesmo. Simples. Então, quando amamos a Deus, amamos a palavra, amamos a nós, como ministros de Deus, como templo e morada do Espírito Santo, e amamos ao próximo, automaticamente toda a vontade de Deus sobre o ser humano é realizada. Aleluia, Jesus. Segundo, foque nas coisas de Deus. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O que eu quero dizer, mais uma vez reforçando que não é não poder pensar, não poder realizar, não poder fazer, não poder projetar, não poder calcular. Você quer ter uma casa boa, quer comprar um apartamento? Vá. Quer casar? Vá. Melhor ainda que não peca. Quer namorar uma pessoa da igreja, uma pessoa espiritual do mesmo nível, para marchar junto? Vá. Quer frequentar uma boa escola, uma boa faculdade? Quer fazer um curso teológico, um curso de Bíblia? Faça. Caminhe. Pense nessas coisas. Porque algumas pessoas confundem com profano e secular. Tem coisas que são seculares. Isso é normal. Profano é coisa, secular é outra. E sagrado é outra. Então, precisamos equilibrar no mesmo nível, no mesmo degrau. Porque se alguém coloca prioridade nas da terra e nas de Deus, automaticamente fica dividido. Fica em cima do muro, como dizem. E pode acabar se desequilibrando e caindo. Mas quando você mantém um pé junto, pensando que primeiramente é Deus e depois é da terra, primeiro a igreja, depois lá fora, primeiro o jovem, depois os amiguinhos, primeiro a mãe e o pai, primeiro a casa, primeiro a Bíblia, depois a namorada, aí sim nós equilibramos as coisas. E é assim que Deus nos quer. Não falo isso por aqui por obrigação, por exortação dura, como alguns têm traumaticamente passado, mas estou falando porque é bíblico, por experiência própria do pregador. Lucas diz em Atos 1 que Jesus fazia e ensinava, ou seja, ele compartilhava experiência, compartilhava conhecimento e sabedoria. Então, meu maior conselho para vocês aqui é que sejam equilibrados.
sejam fiéis. Ah, Valdir, mas se eu for fiel no pouco, continue. Porque é desse jeito. Deus vai juntando, anotando. E um dia, aos pouquinhos a pouquinhos, de dia em dia, de semana em semana, de mês em mês, Deus vai cumprindo, fazendo ali, mostrando aqui, apresentando lá. E quando você vier perceber, tudo que você colocou no papel diante de Deus vai estar cumprido. Porque Ele não é tardio. A palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu vejo alguns jovens frustrados porque até às vezes tem promessa, tem chamado, mas às vezes por falta de constância, por falta de fidelidade, por falta de ser justo até no pouco, aos pouquinhos, acaba desistindo de vez. E não pode ser assim, porque senão vem a frustração. Eu estou pregando, pastor Anil, para uma geração que é normal ficarem ansiosos. Eu sou jovem e passei por isso. É normal, porque o mundo tecnológico é muito avançado, muita coisa nova, muita plataforma nova. E é normal, mas esses jovens precisam ser mentoriados, julgados sobre a palavra, julgados sobre uma boa mentoria, sobre um bom pastor. E eu acredito que se vocês continuarem caminhando na palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, debaixo dela, debaixo da palavra da lei, e debaixo do pastor de vocês, debaixo da liderança, e junto àquilo que agrada a Deus, tenham certeza de que tudo cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. 3. Para seguir a Jesus é necessário renunciar. Romanos 5:20. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Quando nós paramos, ou até às vezes não somos evangélicos, ou até estamos no meio evangélico, mas ainda falta um período para renunciar, e até muita coisa, renunciar será necessário. Renunciar será muito necessário, porque Jesus disse: quem não renuncia, quem não nega a si mesmo, quem não toma a sua cruz, que automaticamente é um peso ao se negar, automaticamente é um peso para quem serve a Cristo. Paulo disse: quem quer andar no caminho do Evangelho passará por dores. Então automaticamente é um preço a se pagar. Renunciar é necessário. Mas Valdir, eu tenho que renunciar a uma amizade? Tem. Valdir, eu tenho que renunciar a namoros profanos? Tem. Valdir, eu tenho que renunciar rodas de amizade? Precisa, se necessário. Valdir, eu tenho que renunciar às festas que eu vou? Precisa, porque é necessário. Mas tudo isso valerá a pena. Eu renunciei muito em minha vida. No começo foi difícil, mas aos pouquinhos, lutando, a gente consegue ficar de pé. Não é um processo fácil, mas também não é difícil, porque sempre vale a pena. Onde o pecado abundou, onde o pecado encheu esse copo, a graça faz transbordar esse copo. Aleluia! 4. Isso aqui vai assustar vocês. Jesus não aprova tímidos. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, abomináveis, homicidas, os que prostituem, feiticeiros, idólatras, por aí vai, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Mas eu sou tímido. Peraí, calma lá. Vamos partir para o termo teológico. Tímido, biblicamente falando, quer dizer alguém que sabe que deveria fazer, mas não faz. Sabe que deveria pregar, mas não prega. Sabe que deveria cantar, mas não canta. Sabe que deveria citar, mas não cita. Sabe que deveria vir, mas não vai. Sabe que deveria evangelizar, mas não evangeliza. Sabe que deveria vir para a igreja, mas não vai para a igreja. Sabe que deveria dar glória a Deus alto, mas não dá porque tem vergonha. É aquele que pode evangelizar, pode pregar, pode ir, mas não vai. Ele sabe, mas não vai. Então isso é ser tímido. O termo aqui teológico não é personalidade. Isso não é um problema, vai desenvolvendo. Para poder falar que quando eu estou falando aqui, demorou. Eu tinha muita vergonha do público. Então, ser tímido aqui é saber que pode, saber que tem como, saber que faz, saber que pode falar,
mas não faz. Então isso, tome muito cuidado, porque Jesus vai cobrar. Eu me lembro que na minha época de escola, há um ano atrás no Polivalente, tem uma época que eu enlouqueci, não queria saber. Eu saía da escola, 4h10, eu ia para a Praça Branca pregar. Eu não estava nem aí. Botava minha Bíblia na mochila, tirava, mandava o coleguinha filmar e pregava. Eu não queria nem saber. Porque eu sei que posso fazer, mas não faço. Jesus vai cobrar. Eu sei que posso pregar, mas não prego. Jesus vai cobrar. Eu sei que posso cantar, servir ao ministério, atender a vocação, mas não sirvo. Por causa da consciência, da incapacidade. Eu não posso, sou fraco. Não sei cantar nada, não ouvo nada, não tenho noção, que nada, sou feio, tenho poucos seguidores, não vou para lugar nenhum. Meu Instagram não tem verificado, não vou nada. Mas aí, são nessas fraquezas que Deus mostra o seu poder. Timóteo foi pastor, mas era jovem. Davi era pequenininho, mas matou o gigante. Daniel era jovem, mas venceu a Babilônia com o poder de Deus. Moisés era gaguinho, mas a unção dele passou para mais de 1.000 pessoas. Então não importa o quanto você se acha fraco, isso não importa. O que importa, não importa se alguém se não está te vendo, mas o que importa é que Jesus tem um chamado a cumprir. E quando ele tem para cumprir, se joga na obra, faz, bota o pé. Porque é a partir do despertar que Jesus abre o leque. Eu me lembro que quando eu não era liberto, eu imaginava, que pregar nada, gente. Eu mal li a Bíblia, eu odiava ler Bíblia. E hoje, compro livro, compro Bíblia, não quero nem saber. A economia que eu tenho, gasto em Bíblia, não quero nem saber. É assim mesmo. Então, quando você se dispõe a ir, se dispõe a fazer, Deus abençoa, abre porta, faz, traz. Não pense que esses homens que hoje em dia, os pregadores, pastores, que todo mundo conhece, eles vieram de baixo. Vieram de baixo. De muitos anos, é muita caminhada, muita jornada, muita experiência, para poder chegar onde estão. E eu tenho certeza que se você tem um chamado, se você é escolhido, só vá. Valdir, não tenho roupa, não tenho terra, não tenho... Vá como você está, vá no modo batista mesmo, não tenha nem aí, vá. Valdir, eu tenho uma Bíblia, vá. Valdir, não tem Bíblia de estudo, vá, meu irmão, oh, meu Deus, Jesus te abençoa. Eu já ganhei Bíblia, já ganhei gravata com agenda, com pregação. Então, quando você se dispõe aí, Deus abre. Eu quero concluir. Eu tinha algo aqui, mas deixa pra lá. Eu quero concluir aqui falando do meu testemunho, muito rápido, porque são 9h23. Eu passei a vida toda, desde a minha idade, desde a infância, perdão, em idolatria viciante. Meu pai, já falecido, ele comprava para mim alguns CDs DVD de um artista, Michael Jackson. E desde a infância até os 12, até os 15, eu tinha fanatizado, idolatrado, glamularizado. Quando foi com 15 anos para 17, 16, passou pela minha cabeça uma ideia do diabo de eu ser uma espécie de, que chama cover, que chama cover. E aí fui nessa. E aí, quando eu vi que não, já estava atendendo a agenda lá fora, já queria ir pro teatro, e mamãe cortando o mal pela raiz. Não, você não vai. Tu é filho de adoradora, tu é filho de ministra, tu não vai não. Minha mãe pegava no meu pé. Rapaz, tu tá na igreja, tu se converte, rapaz, tu tá na igreja, para com isso. Falei, não, depois eu vou. Meu pastor pegando no pé, rapaz, tu tá no som da igreja, tu tá na portaria da igreja, tu tá cantando jovem. Para, eu não queria parar. Quando foi que não? Quando penso que não? E o quão horrível é que, na época, quando eu fazia esse trabalho, eu lembro que eu diminuí as refeições para ficar parecido com ele. Eu lembro que deixei meu cabelo crescer. Eu lembro que eu pegava toda a economia que eu tinha, gastava em figurino, roupa, tudo mais. Tudo que você possa imaginar, costume, andar, comportamento, tudo era voltado para ele, para que eu pudesse fazer de forma igual. E aí quando chegou janeiro do ano passado, meu pastor sentou comigo, discutiu a situação, e eu fiquei, vamos dizer que na boca do leão. E aí o pastor falou assim, rapaz, tu vai ter que se decidir. Ou tu larga, ou tu para, ou eu vou te tirar do som da igreja,
da portaria, de ajudar os senhores, né? De cantar nos jovens ou de disciplinar. Naquela noite eu voltei para casa, já triste. Quando foi umas 10 horas, eu estava sentado na minha cadeira no meu quarto. Eu me lembro que eu olhei para cima e pensei assim, para aqui não dá, para aqui não vai também, para aqui não vai. Se eu voltar para lá, não vai dar. Se por aqui também não dá para camuflar aqui. Aí eu pensei, eu olhei pro alto e pensei, não tem jeito. Eu vou ter que seguir mesmo o que Deus está falando e ver o que vai acontecer. Quando foi no outro dia, eu joguei figurino fora, deletei as redes sociais, apaguei tudo, deletei grupo, deletei agenda, me desfiz de tudo. E a partir daquele dia eu entendi o chamado que Deus tinha para cumprir em minha vida. No início eu não sabia pregar, não sabia ler, não sabia de nada. E só foi dar o passo inicial que Deus foi começando a abrir as portas. E eu nem tinha o dom das línguas. E eu lembro que semana depois, em uma oração lá em casa com um pastor amigo nosso, eu lembro que nesse dia eu falei línguas pela primeira vez. Eu lembro que no Liberto eu ia para os eventos da Assembleia, e aí aquele fogo, aquela coisa, aquele pregador que usa emoção, pá. Eu lembro que eu queria lutar para falar língua, mas não falava. Não tinha como. Estava vazio, misturado, como disparo na beira dos demônios. Mas foi libertar, que Deus foi abrindo aqui, abrindo ali, abrindo aqui, deletando amizade, deletando namoro profano, isso e aquilo, tirando de meio, deletando amizade, resetando tudo, dando hard reset, né, para resetar o celular, dando formatação geral. E hoje, graças a Deus, eu e minha mãe, lá em casa, servimos ao Senhor. A honra e glória de Deus, prego a palavra desde o ano passado. Tenho 2 livros escritos. Iniciei meu curso de teologia na faculdade, Deus tem abençoado. E Deus me tirou de um lugar pior, me colocou num lugar melhor. Hoje em dia, sou noivo para a glória de Deus, um relacionamento na presença de Deus. E eu quero fechar aqui dizendo: se dedique às coisas de Deus. Não é errado querer coisas materiais assim, seculares, normais, mas coloque em prioridade a obra de Deus, o Evangelho, o ministério cristão, e tenha certeza que Deus vai abrir o leque. Que Deus e Cristo abençoe vocês, que Deus abençoe o pastor, que Deus abençoe família e ministério, e assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus.